Se eu te falar da Polônia, você vai pensar em um país pequeno e provavelmente cansado. E ele é muito pouco falado pelas pessoas, pois ele é lembrado por ser cinzento ou por ter passado pelo comunismo. E agora não tem nada a oferecer além de mão de obra barata e não qualificada. Ok, eu acho que eu comecei um pouco pesado. No entanto, esse estereótipo já não é mais verdadeiro, pois a Polônia de hoje é mais que isso, pois nos últimos 30 anos, o país passou por uma incrível transformação, crescendo mais do que qualquer outra economia da Europa, e mais rápido do que os tigres asiáticos, como Singapura, Coreia do Sul ou Taiwan. E atualmente, a Polônia está emergindo como um grande polo tecnológico. A economia polonesa pode ultrapassar do Reino Unido até 2030, diz os estudos, e após anos sofrendo com uma grande fuga de cérebros, os poloneses altamente qualificados estão voltando para casa. E assim, isso vai muito além da economia, pois a Polônia está construindo uma das maiores forças militares da Europa, e logo logo vai se tornar um dos países europeus mais influentes do mundo. Com todas essas mudanças acontecendo e ganhando um grande ritmo, está ficando impossível ignorar a crescente importância da Polônia. Mas como nem tudo são flores, ainda existe algo que pode destruir completamente o progresso do país. E eu posso te falar que não vem de fora, mas de dentro do país. Aí eu te pergunto, como a Polônia se tornou o maior sucesso da Europa e qual o desafio que pode pôr tudo isso por água abaixo? Se prepara, pois vamos entender mais uma vez como a economia e as finanças podem mudar o rumo de uma nação. E eu sou o EF, então se prepara e vamos para a história. O começo de tudo. Começando do zero, para entender por que a transformação da Polônia é tão importante, precisamos entender de onde ela saiu. No século XX, após se tornar o primeiro país a ser invadido pela Alemanha e perder 20% de sua população na Segunda Guerra Mundial, a Polônia se tornou parte do Bloco Oriental, como um dos estados satélites controlados pela União Soviética. E assim como o restante do Bloco Oriental, os 40 anos de comunismo foram períodos de profundo isolamento econômico, além de estagnação da economia e desesperança da população. A Polônia teve que importar o sistema de economia centralmente planejado pela União Soviética, onde o Estado era dono de praticamente tudo. Empresas privadas eram praticamente inexistentes, sendo basicamente uma colônia soviética, e a economia polonesa estava submissa aos interesses da União Soviética, sendo obrigada a produzir, comprar e vender o que Moscou quisesse, independente de fazer sentido econômico ou não. E sabemos que quando o Estado toma controle, as coisas não costumam caminhar bem. Como resultado disso, a economia planejada era totalmente disfuncional e mal administrada, e a população sofria de escassez de bens básicos e falta de recursos. Quando os regimes comunistas do leste europeu finalmente caíram, no ano de 1989, a Polônia se tornou livre e independente, emergindo de trás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa. Sua infraestrutura e serviços públicos eram altamente disfuncionais. Era um país sem experiência nenhuma com capitalismo e não tinha participação na economia global. E o salário médio era 10 vezes menor do que na Alemanha. E além disso, o país lutava contra a hiperinflação. Ou, em outras palavras, não é o país que você gostaria de apostar que se tornaria um sucesso. Mas agora vamos avançar 30 anos no futuro, e parece que a história mudou. Mas como isso aconteceu? E se eu te falar que isso começou no ano de 1992? E não é muito tempo atrás, eu sei. O milagre econômico polonês foi aplicado por quase 3 décadas, atingindo o período mais longo de crescimento na história da Europa moderna. Mas sabemos que uma estratégia precisa ser mudada com o tempo para que continue funcionando. E a Polônia conseguiu encontrar uma estratégia de crescimento diferente para cada uma das 3 décadas, o que permitiu ela crescer tão rápido por tanto tempo. Olha, tudo isso começou em 1990, e seu principal desafio, como em todos os outros países pós-comunistas, era como fazer a transição de uma economia centralizada e estatal para uma capitalista. Na maioria dos países, essas reformas de transição foram de uma forma ou de outra problemáticas, ou elas demoraram demais ou se tornaram bastante corruptas, e grande parte da riqueza estatal foi transferida para as mãos de alguns
alguns oligarcas ricos que enriqueceram devido às suas conexões políticas. Mas o país, por outro lado, gerenciou essa transição de maneira excelente. Ela fez a transição para o capitalismo rapidamente, mas privatizou a maioria das empresas estatais de maneira lenta e alguns anos depois da maioria dos seus vizinhos. Depois que esse período de caos terminou, fez com que o país se tornasse o único pós-comunista sem uma economia dominada por oligarcas e sem um colapso econômico nos anos de 1990. Mas apesar desse bom começo, nos anos 2000 isso não foi mais suficiente, pois para que ela continue crescendo, a próxima fase foi a globalização. Em 2004, a Polônia ingressou na União Europeia, e no mercado europeu aberto, com livre circulação de bens e serviços e sem barreiras entre a Polônia e o restante da Europa, ajudou bastante. Isso fazia sentido para as empresas ocidentais moverem sua produção para a Polônia, onde tinha uma grande disposição de trabalhadores baratos, e olhando desse ponto podemos comparar com a Índia, que hoje ainda está impedindo a entrada de empresas que possam usar sua população. Enquanto essas empresas mantinham a maior parte do lucro, a Polônia obtinha o suficiente para continuar crescendo de forma rápida. Além disso, a entrada na União Europeia trouxe outro benefício importante, como sua chave principal, que era a redistribuição de dinheiro dos Estados-membros mais ricos para os menos desenvolvidos, para equilibrar a disparidade de riqueza na União. E a Polônia conseguiu usar esse dinheiro de forma estratégica, melhorando suas estradas e construindo universidades. E mais uma vez, a Polônia se tornou um dos países mais eficientes do leste europeu. Ok, mas isso só vai até um certo ponto, pois muitos países que seguiram a mesma trajetória acabaram caindo na chamada armadilha da renda média. E porque se sua economia é baseada em fornecer mão de obra barata para empresas estrangeiras, você só consegue crescer até um certo nível. E se você não pode oferecer nada além disso e não tem grandes empresas próprias, você fica estagnado. Até agora, a Polônia conseguiu evitar isso, pois há mais de 15 anos as empresas estrangeiras vinham contratar trabalhadores de baixa qualificação e baixo salário para trabalho braçal. Mas hoje elas estão vindo porque a Polônia possui um dos maiores grupos de talentos em engenharia na Europa. E em vez de armazéns e fábricas básicas, empresas como Google estão inaugurando centros de pesquisa e desenvolvimento. E até agora enxergamos muitos fatos importantes, mas a Polônia ainda é relativamente pobre. Mas claro, se compararmos com a Europa Ocidental. Mas o crescimento tem sido impressionante. Os salários médios no país aumentaram drasticamente, enquanto a desigualdade permaneceu baixa. Agora eu quero destacar alguns pontos importantes, pois o crescimento e a riqueza que tem no país não é apenas no papel, que está beneficiando apenas as empresas, como no caso da Irlanda, que possui grandes sedes, mas não possui suas riquezas, pois na Polônia a riqueza realmente se espalhou para o restante da sociedade. E além disso, existe outra área crescendo no país que não tem a ver com economia, mas é sim seu poderio militar. Historicamente, a Polônia tem boas razões para ser um pouco paranoica, pois o país está localizado entre a Alemanha e a Rússia, e ela já foi invadida, dividida, colonizada e teve sua independência retirada. Olha, mesmo hoje fazendo parte da OTAN, essa memória histórica ainda está presente, e enquanto a maioria dos países europeus estava aproveitando seus dividendos de paz, a Polônia manteve o financeiro militar em um dos níveis mais altos da OTAN. E após a invasão da Rússia na Ucrânia, esse esforço aumentou mais ainda, pois a Polônia anunciou que em poucos anos aumentaria seus gastos militares para 5% do PIB, mais do que qualquer outro membro da OTAN. Então ela dobraria o tamanho de suas forças armadas para 300 mil soldados e compraria milhares de tanques, caças e outros equipamentos militares. Até o final da década, a Polônia planeja ter as forças terrestres mais poderosas da Europa e um dos maiores programas de construção militar da história europeia moderna. E considerando o cenário atual, sabemos que eles estão mais que certos. E se você chegou até aqui e tem algo a contribuir com esse vídeo, deixa aí nos comentários. Fiz esse vídeo a pedido de um inscrito e deu trabalho, então não esquece de curtir e se inscrever. Agora vamos continuar. O milagre é real?
Quão real é o milagre polonês? O que a Polônia alcançou até agora é impressionante, e o que ela planeja alcançar é ainda mais. Mas ainda está para ser visto se tudo isso realmente vai acontecer. Apesar de seus sucessos, existem alguns riscos significativos que poderiam destruir o milagre polonês por completo, e nem todos estão tão otimistas quanto ao futuro da Polônia. Por muito tempo, a demografia tem sido considerada a ameaça número 1, já que cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país nos últimos 30 anos. Mas agora parece que a Polônia conseguiu reverter, pois nos últimos anos houve um retorno da fuga de cérebros, pois poloneses e pessoas com ascendência polonesa que vivem no exterior começaram a voltar para o país. E desde que o país recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, as tendências demográficas estão melhorando bastante. No entanto, há realmente dois riscos principais. O primeiro, embora o crescimento tenha sido impressionante, a Polônia ainda não evitou completamente a chamada armadilha da renda média, e até agora ela ainda está massivamente dependente de investimentos estrangeiros. Embora centros de tecnologia estejam sendo abertos em Varsóvia, eles são estabelecidos por empresas estrangeiras em vez de empresas polonesas. A entrada dessas empresas com certeza vai trazer muito crescimento e empregos, mas mais uma vez há um limite para quão alto se pode crescer, pois os lucros sempre vão sair do país, e para entrar nas grandes ligas você precisa de seus próprios gigantes domésticos em setores de alto valor, e a Polônia ainda não possui isso, pelo menos por enquanto. Mas eu te falo, o maior risco é totalmente diferente disso, pois tem uma parte da história polonesa que ainda não abordamos. Hoje, a Polônia é dividida, tanto que quase podemos falar sobre duas Polônias diferentes, uma liberal e outra progressista, ou então uma profundamente conservadora e religiosa. Assim como nos Estados Unidos, as duas Polônias estão cada vez mais difíceis de conviver juntas. As pesquisas mostram que ambos os lados têm muita desconfiança uma da outra, são intolerantes a visões opostas e estão cada vez mais se recusando a trabalhar. E por anos o governo conservador tem sido criticado pela oposição liberal por supostamente dobrar as regras para se manter no poder. E isso tem gerado crescentes desentendimentos com a União Europeia, que ameaça cortar fundos da Polônia como punição por não manter o Estado de Direito. Mas a verdadeira questão que mais importa é que no final as duas colônias vão sair perdendo. E aqui no Brasil já vemos como essa divisão pode causar problemas à sociedade, como projetos inacabados, e a cada governo os esforços são para desfazer o que o outro fez, ao invés de construir novas estratégias de crescimento. Hoje a Polônia precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntas, e precisa da União Europeia se quiser ser bem-sucedida. E se não conseguir fazer isso, o milagre polonês vai acabar em breve, antes mesmo de ter começado. E agora eu te pergunto, você viveria nesse país? Sei que olhando o cenário atual do país, qualquer país de segundo mundo parece ser vantajoso, e muitos que buscam emigrar só querem guardar um dinheiro para voltar e começar de forma digna. E se você já teve uma história nesse país, deixa aí nos comentários que vou gostar de ler e responder, como faço com todos. Se gostou do vídeo, deixa sua curtida e se inscreve para alcançarmos mais pessoas. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.